siendo las 4 y 5 de la tarde, hora Muito bem, de verano europea. são as 4, 5 minutos. Saludo a todos y a todas. Mi nombre es Sejam bem-vindos. Meu nome é Nicolas Patrici. Eu lidero uma série de projetos estratégicos na Obral Global. É uma associação de associações de universidades, centros de investigación centros de pesquisa, con miembros com en membros Europa, América na Latina, Europa, América Latina, o África, Caribe, Medio África, Oriente y Oriente Asia. Médio e Y Ásia, es un honor para nosotros especialmente na ofrecer Índia. este webinario É um sobre prazer para nós internacionalización oferecer o webinar sobre o futuro da internacionalização para empezar com visões do Sul e do Norte. Antes de começar a apresentar os painelistas, eu quero fazer algumas declarações técnicas. O webinar é gravado. Se vocês têm problema com o fato de seus nomes aparecerem na gravação, podem se comunicar conosco para fazer as mudanças. O webinar tem interpretação em inglês, português, espanhol. Então, se vocês quiserem escutar o webinar em inglês, vocês podem ativar o ícone de interpretação na parte inferior da sua tela. O webinar tem 3, 4 blocos. Os painelistas vão ter a possibilidade de participar e vocês, no último bloco, podem fazer perguntas. Por favor, utilizem o ícone de perguntas e respostas, que está também na barra de tarefas na parte inferior da tela. Se alguma pessoa também deseja levantar a mão, pode levantar a mão e participar. Hoje, a minha filha... Eu não posso agora, filha. Isso acontece quando você trabalha na sua casa. É muito lindo, muito bonito. No webinar, hoje, temos a Eva Hall, representa a Associação Europeia para a Internacionalização, para a Educação Internacional, a EAIE. A EAIE é muito mais difícil de pronunciar do que o sobrenome da Eva. Ela trabalha na Amsterdam University of Applied Sciences nos Países Baixos. Também Márcio Barbosa, ele é o presidente, ele é o presidente da FAUBAI no Brasil. Bem-vindo, Márcio, parabéns. Nicolás Schuster é especialista em internacionalização da Associação da África do Sul, de Universidades Sarua, e também é o co-presidente do capítulo africano da Obra Global. Vidya Yeravdekar, o seu sobrenome também é muito difícil, então a doutora Vidya, além da presidente do capítulo da Índia da Obra Global, é vice-reitora da Symbiosis International University na Índia e também é uma das pessoas que participa das discussões sobre a implementação da nova lei de ensino nacional na Índia, porque ela é presidenta
de Relações Internacionais da Câmara de Comércio e Indústria da Índia. A Câmara de Universidades na Índia fazem parte da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da Índia. É assim que as universidades na Índia debatem a legislação nacional. Agora eu vou fazer a apresentação do webinar. O webinar faz parte dos trabalhos do capítulo da América do Sul, da Abril Global. Há 7 meses, decidiu trabalhar nos primeiros meses do 2021, tentando compreender as tendências da internacionalização do currículo digitalização na América do Sul e no México. Então, o capítulo da América do Sul começou uma série de trabalhos de coleta de dados para gerar pesquisas empíricas sobre as tendências de internacionalização na América do Sul. Foi apresentado no webinar em 2 de junho, com a participação da ASCUN, da Colômbia, a UGM do Uruguai, participação da Argentina, universidades da América Central e também o Ministério da Educação de Jamaica e a Associação Europeia. Essas foram as tendências resultado das pesquisas. E agora vamos debater o futuro da internacionalização como a lógica de pensar a internacionalização como a perspectiva do Sul, do Norte e os desafios da internacionalização do Sul e do Norte. O primeiro elemento introdutório, o objetivo do webinar é oferecer uma série de perspectivas sobre os desafios da internacionalização quando debatemos como uma perspectiva interregional a importância do webinar regiões muito distintas como a Índia, América do Sul, Europa, África. Antes de debater quais são as ferramentas para progressar na internacionalização e como aplicá-las à internacionalização do currículo, o COIL, há uma falta de conhecimento entre as regiões. Eu vou compartilhar uma enquete para quebrar o gelo. Eu vou compartilhar um documento. Eu não sei se vocês podem ver as fotografias. É uma pesquisa feita pela Obral com a SANUA e a Associação de Universidades do Sudeste Asiático há 10 anos sobre cooperação em ensino superior. O projeto CODOC, uma pesquisa sobre acordos de cooperação, tendência de cooperação, naquele momento, no ano 2012. E vocês podem ver que o resultado mostrava que as relações de cooperação eram do sul para o norte. Não existiam, no caso do África do Brasil, acordos. E eu acredito, o Brasil Global acredita que os dados são antigos, têm 10 anos, mas são relevantes e ainda podem ser replicados hoje. A melhor maneira de quebrar com isso é aproveitar o momento pós-pandemia. No último ano e meio, o mundo pensou sobre o progresso sem pensar na mobilidade. Separar mobilização, mobilidade e internacionalização não é oportuno. Isso mudou de um dia para outro e temos que oferecer espaços para que a dimensão interregional exista. Temos que criar continentes para
debater depois os conteúdos. Os continentes são difíceis de construir. Temos uma visão global da internacionalização como uma lógica global e uma perspectiva global, e muitas vezes não levam em conta os conteúdos específicos que levam em conta as perspectivas regionais, nacionais da internacionalização. Mas, às vezes, não existe, ou esse espaço interregional não existe. Esse é o objetivo do webinar. Temos o objetivo de oferecer um primeiro encontro para que as regiões que têm muito em comum, mais do que às vezes pensamos, e para que o público conheça distintas realidades, os desafios que a internacionalização tem na Índia, na África, na América do Sul e na Europa. Antes de começar, preparamos 3 perguntas que eu vou fazer para tentar ver quais são as perspectivas dos participantes. Eu não sei se vocês podem ver as perguntas agora. Eu vou ter que começar com uma votação. Agora vocês podem vê-las. A primeira pergunta é: vocês pensam que as suas instituições seguem uma estratégia de internacionalização baseada em alguns dos seguintes elementos: necessidades institucionais, prioridades regionais, tendências globais, uma combinação de todos os fatores, ou não seguem nenhuma estratégia de internacionalização estruturada? A segunda pergunta tem a ver com o seguinte: a sua instituição implementa alguma dessas ações para apoiar a internacionalização? Promover a internacionalização do currículo entre o corpo docente, os pesquisadores, promover o aprendizado colaborativo, internacional, online, promover mobilidade. Terceira pergunta: qual é o objetivo da estratégia de cooperação da instituição? A Ásia, a Europa, América, América do Sul, América Central, México e o Caribe, África, Estados Unidos e Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Muitos dos participantes são provavelmente da América do Sul. Eu vejo que há um viés relacionado com as Américas, mas vamos esperar. Vocês têm mais 15 segundos para responder o enquete, e essa é a introdução para validar esses dados que apresentamos, que são de há 10 anos. Vamos concluir, vamos ver os resultados. Vou compartilhar os resultados. Agora vocês podem vê-los. É muito interessante a primeira pergunta. A maioria responde que uma combinação de fatores. Nós conhecemos o peso de cada fator. As estratégias institucionais são a prioridade da estratégia. 28% das pessoas que responderam acham que não há nenhuma estratégia estruturada de internacionalização. É muito interessante também que a promoção da mobilidade ainda é um fator determinante na estratégia de internalização, mas também a promoção de estratégias de internalização do currículo para o corpo docente e de ferramentas colaborativas
internacionais online também são muito importantes. E eu penso que a maioria dos participantes são da América do Sul, nem não todos são da América do Sul, mas a maioria deles são da América do Sul. Então, as Américas é uma região prioritária e também a Europa. Ásia, África, não aparecem os dados que eu apresentei. São relevantes ainda, e por isso o desafio é compreender quais são os principais desafios da internalização do currículo. Como ela tem que sair da reunião, já que uma hora Eva vai começar, mas ela tinha que começar, mas vamos pedir para a Vidia falar um pouco. A Índia está implementando uma nova política de educação nacional e a internacionalização tem um papel muito importante no interior da Índia, para as instituições da Índia, em relação com o sistema de acreditação, que levam em conta agora a dimensão de internacionalização e muito importante para as universidades lá, e também há uma estratégia nacional de internacionalização. Então, Vidia, você pode falar da estratégia geral e como essa estratégia está sendo implementada, o que você pensa, levando em conta a sua universidade, a sua região, a Índia, a necessidade de promover um processo de internalização que leve em conta as dimensões de interregionalidade. Eu acho que um bom primeiro passo para começar o diálogo entre as 4 regiões. Vidia, você tem 10 minutos. Obrigada, Nicolás, por convidar-me a esse grande webinar sobre o futuro da internalização. Eu acredito que é relevante nesses tempos, especialmente durante esses tempos de pandemia. Eu acredito que a internalização conseguiu ver uma grande mudança se a comparamos com o que é hoje ou no futuro. Vemos os resultados da enquete e eu não fiquei surpresa pelo fato de ver que você pensava que a maioria dos participantes eram da América do Sul, alguns da Europa, alguns da Índia. Mas vemos que não temos colaboração entre o Sul e o Sul. A colaboração sempre é entre o Norte e Norte, ou Sul-Norte. Isso é o que acontece sempre. A respeito do que acontece na Índia, estamos muito contentes, porque nos últimos anos tivemos uma política que se estabeleceu em junho do ano passado, junho 2020, como defensora da educação, do ensino superior na Índia. Eu estou muito feliz de que a internacionalização seja um grande capítulo na política internacional. Na política anterior, não tínhamos menções à internacionalização, e a Índia agora está tentando que as universidades possam se internacionalizar. Índia é um país muito grande, tem 8 milhões de estudantes, e muitos dos professores em 193 universidades e temos também muitas universidades de grau. E o que eu vejo é que nessas universidades e estudos de ensino superior não estão internacionalizados. Isso implica que tem estudantes internacionais, temos alguns que se concentram na mobilidade ou que têm uma currícula internacional ou um programa de estudos internacional.
E, portanto, temos pesquisas que foram feitas pela Universidade da Índia e temos somente algumas universidades que estão internacionalizadas, mas mudamos o tema da internacionalização. Antes era um subproduto da globalização, mas o que podemos dizer é que talvez possa ser um produto da pandemia que mostrou o que conseguimos fazer. A internacionalização tem a ver com a mobilidade também. Na Índia, tínhamos uma população de 47 mil estudantes que chegavam na Índia e somente alguns viajavam ao exterior para estudar. E nós queríamos ver qual era o número de estudantes que vinha a estudar na Índia. Aqui vemos que é muito baixo e queremos tentar impulsionar a chegada de estudantes internacionais através de diferentes métodos. Tentamos fazer isso através das universidades da Ásia, mas não tivemos uma grande resposta. O que vemos é que agora as universidades não podem usar a mobilidade para promover a internacionalização. Somente 2% dos estudantes se moviam enquanto o resto permanecia nos campos. Então, a pergunta era como podemos internacionalizar os campos das universidades. Então, tínhamos que ver também como podíamos internacionalizar o programa de estudo, como gerar um grupo de professores internacionais. E talvez alguns de vocês saibam mais como podemos fazer para internacionalizar o programa de estudo no contexto das universidades da Índia. Temos uma grande colaboração entre as universidades da Índia e do resto dos países. Isso antes não acontecia. E graças à pandemia, graças à tecnologia, vemos que há muitas empresas tecnológicas que estão tentando atingir a participação tecnológica da Índia e vemos professores de outras partes da Ásia, em outras salas de aula, e vemos que isso vai continuar depois da pandemia. Então, empresas tecnológicas como a Coursera, que oferece cursos com professores internacionais nas salas de aula de Índia. Também vemos universidades que oferecem muitos cursos, por exemplo, da Índia, Simbioses, que é uma das universidades que eu represento, tem, eu acredito, uns 74 parceiros colaboradores que viajam a Simbioses para ensinar. E agora, desses 74, mais da metade dessas colaborações são feitas através da internet. E temos também professores de simbioses que não conseguiam acessar, mas vemos que isso mudou e que eles podem ensinar em outras partes do mundo. Então, vemos uma mudança positiva por causa da pandemia. E isso acontece com a internacionalização. Vemos que muitos professores ensinam em aulas internacionais ou de outros países. E outro aspecto tem a ver com o aprendizado internacional online. Simbioses tem uma grande colaboração com universidades dos Estados Unidos, mas às vezes tem a ver com os professores da nossa universidade que viajam todos os anos e dão aulas lá. E 2 ou 3 desses professores somente viajam para a Índia para ensinar nos nossos cursos. Agora, a imagem é diferente. Temos agora cursos virtuais onde existem, onde participam alunos das duas universidades e temos professores que ensinam juntos esses cursos. Esse é o tipo de transformação que está acontecendo
a respeito da colaboração. E agora vou me concentrar na colaboração interregional que vai existir no futuro. As redes começam a ser mais importantes, temos diferentes redes, universidades na América Latina, na Ásia, na Europa, que não eram tão ativas como agora. A rede Obral, que é uma rede muito ativa e obrigada, e graças a Ramon e Nicolás, teve um grande trabalho, é uma rede muito ativa, mas os tipos de colaborações que geraram com as universidades têm que ser regionais, como o Nicolás falou. Há 10 anos não tínhamos muita colaboração sul-sul, somente aconteciam entre as regiões do sul e do norte, sobretudo Estados Unidos e Europa. Agora vemos com a Obreal, vemos uma colaboração sul-sul. A Índia, por exemplo, nunca falava com a América Latina, agora temos um diálogo e temos oportunidades para interagir, para ter uma boa relação com as universidades da América Latina. Eu acredito que as universidades da Índia não sonhavam com isso no passado. Podemos ter presença e colaboração com universidades da África ou da África do Sul. E a Obreal nos reuniu para ter esse tipo de colaborações entre a África do Sul e a Índia. Agora vou me focar no capítulo da Índia, da Obreal Global. Eu tenho essa responsabilidade e nós queremos melhorar as colaborações com o leste, quantas colaboram com os países vizinhos, Malásia, Sri Lanka, Bangladesh, o Sudeste Asiático, Camboja, por exemplo. Queremos conectar o Sudeste Asiático com a África, com a América Latina, com o Norte. Então, gostaríamos de ter essas colaborações interregionais, porque são as que vão ser muito úteis, porque permitem intercâmbios entre universidades, professores, entre os estudantes também. Podemos ter inovações também nas colaborações através dessas redes. Estamos observando pesquisas e o que está acontecendo nas universidades com os professores internacionais. Índia colabora com diferentes problemas que nos rodeia, e temos colaboração sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, que têm interesse em colaborar com nossos professores e ver quais são as soluções que podemos encontrar, os problemas que encontramos na pesquisa. E a mesma coisa acontece com a América Latina. Então vamos poder reunir as professores, estudantes, instituições para conseguir melhorar nossas universidades e também para ter soluções, inclusive ao nível de políticas e através das diferentes associações de universidades que temos. Eu gostaria de agradecer a todos e todas por me dar essa oportunidade, por permitir trabalhar nessa rede. Fico à disposição caso vocês tenham perguntas para fazer. Muito obrigado, Lídia, por os comentários e os esforços que todos sabemos que estão fazendo para fazer da Índia um país de peso, que já é, mas fazê-lo mais no concerto da educação globalmente. É verdade que foi sempre muito difícil conectar a universidades da América Latina com a Índia, ou da África com a Índia, ou da África com a América Latina, e estamos fazendo esforços nessa direção. O que eu gostaria de fazer agora é passar dos desafios que você marcava, Vidia, e falar de uma missão do sul a uma visão do norte e perguntar para a Eva, tanto no seu papel na Universidade de Ciências Aplicadas da Amsterdã, quanto em seu papel na AIEAE, em relação com os desafios que enfrenta a Europa como região, dentro da Europa e fora da Europa também. A Eva tem duas vantagens. A primeira é que ela é da Holanda e os holandeses têm
uma adição à internacionalização e ela esteve há muito tempo dirigindo processos da internacionalização. E ela representa a AIE, e é uma associação de indivíduos que trabalham na internacionalização. E esse é um desafio, porque trabalhando com a EAIE, a EAIE não tem uma visão ou não sabe qual é essa estratégia, então provavelmente tenha muitos desafios e tem que conhecer os desafios que as instituições enfrentam, nas quais estão os indivíduos que trabalham. Então, uma reflexão de você nesse sentido, primeiro da Universidade de Ciências Aplicadas da Amsterdã e da EAIE, o que está olhando a Europa, o norte, o sul, dentro da Europa e também fora da Europa, porque temos a sensação que em algumas regiões do mundo, a exceção da África, é um ator tão relevante, ou com tanto peso. Então, Eva, você tem 10 minutos. Obrigada, Nicolás. Se eu gostaria de começar com a visão da Comissão Europeia de 2025, porque tem palavras-chave lá que indicam alguns dos desafios, mas também oportunidades que estamos olhando. A primeira é inclusão ou gênero. A parte verde digital, conectarmos mais com o desenvolvimento sustentável, mas também ver como a internacionalização pode ser mais verde e mais digital. Eu sou uma defensora do COIL, então estou muito entusiasmada com isso, e também a qualidade da educação, a colaboração entre diferentes partes da educação, ou, por exemplo, criar universidades europeias, então a colaboração mais forte entre as instituições do mundo e a necessidade de termos educação que prepare os estudantes para esses desafios. Esses desafios podem ser nacionais, regionais e globais. Eu gostaria de me focar em alguns desses desafios e regionais e em outros globais também. Temos o aumento do populismo, que é muito importante, que gera sensações anti-europeias, e vemos que temos muitas consequências e vemos como isso afeta a colaboração com o Reino Unido. Temos, por exemplo, o caso do Brexit, e temos também sensações anti-globalização, e isso muda os padrões de mobilidade também. E vemos também uma mudança porque temos um chamado para ter um tipo diferente de internacionalização, que seja mais global. Então, tem que ser uma internacionalização mais integral, na qual possamos incluir todos os aspectos da internacionalização, não somente a mobilidade ou a parte educativa, temos que incluir as pesquisas, as colaborações, as parcerias, as reputações das instituições. E também vemos como nos podemos conectar com a internacionalização. Estamos tentando de identificar outros atores além dos tradicionais. Vemos também uma maior atenção para ter uma internacionalização de maior qualidade. Queremos colocar mais ênfase na qualidade, não só nos resultados, não pensar em quantos estudantes, mas o impacto que tem, o impacto que pode ter a internacionalização. Isso é diferente a respeito da mobilidade, não tem que ver somente com os estudantes, e não só por causa da pandemia, porque sabemos que a pandemia acelerou alguns aspectos que já estavam presentes. Eu sou
representante da comunidade de especialistas de internacionalização doméstica, mas vemos que a internacionalização cresceu mais, que temos mais pessoas que estão nas sessões que temos, porque temos a necessidade de incluir as pessoas que trabalham na internacionalização. Isso não acontece somente na Europa e vemos uma mudança muito interessante. Vemos um aumento na internacionalização e vemos também uma maior consciência do que já foi feito em termos de internacionalização dos programas de estudo ou internamente. E também vemos uma nova liderança, porque vemos que foram modificadas as narrativas, porque vemos na minha universidade e perguntamos ao decano o que eles pensavam da internacionalização. E eles somente pensavam que estava relacionado com a mobilidade. Essa retórica é muito constante, mas temos 10% menos de mobilidade. Os Países Baixos é um dos países que tem uma grande porcentagem de mobilidade. Isso quer dizer estudantes que vão ao exterior durante um semestre. Temos também a Alemanha, que tem um grande número de estudantes que tem essa mobilidade na Alemanha. Mas temos que pensar o que acontece com 90% dos estudantes que não têm mobilidade, porque também precisam experiências interculturais ou internacionais para a empregabilidade. Então, estamos tentando estabelecer uma conexão com o impacto que queremos criar e o que estamos fazendo para atingir essa internacionalização. E estamos vendo uma mudança da mobilidade até a internacionalização a nível local. E isso tem a ver também com atingir uma internacionalização que seja mais neutral nas emissões de carbono para promover as viagens internacionais dentro da Europa de uma forma que seja que tenha menor emissões de carbono, e também podemos nos conectar com parceiros globais para promover isso. Temos que ver como podemos conectar com as comunidades e as conexões dentro da currículo, com seus estágios, quando eles têm que procurar trabalho. Então, algumas recomendações que temos têm a ver com o estímulo do aprendizado global, porque sempre falamos da internacionalização, mas também falamos do aprendizado global, ou na minha instituição, na minha universidade, falamos de uma internacionalização inclusiva. Quer dizer que todos os alunos e alunas tenham acesso, mas que inclua diferentes modalidades. Quer dizer, internacionalização da currícula, de forma formal ou informal, mas também inclui a mobilidade. Não temos nada contra a mobilidade, mas não queremos somente trabalhar para a elite cultural. Então, queremos incluir uma maior internacionalização do currículo, especialmente para o desenvolvimento profissional. E a nova função surgiu justamente por causa da pandemia, então estou agradecida pelo 2020, porque gerou isso. Mas agora sou assessora para universalização da currícula. Isso não existia antes. Isso gerou o reconhecimento de uma necessidade. Então, minha função é aprender e ensinar. E temos um alinhamento entre o desenvolvimento profissional e a internacionalização do currículo. Isso vai incluir acadêmicos para ajudar eles a se desenvolverem, essa mudança de paradigma na forma na qual abordamos os nossos alunos. E, obviamente, isso vai incluir como incorporar ou conectar
as metas de desenvolvimento a nosso currículo e a visão da universidade. Isso pode ser feito com projetos internacionais, por exemplo. As 5 universidades da África no projeto Ecoduma é um programa da Erasmus+, e não falamos de internalização do currículo, mas de uma transformação do currículo. Esperamos que dê uma maior colaboração com a África, em geral, não apenas com a África do Sul. Obrigada, Nicolás. Obrigada, Eva, pela sua participação. Os elementos são muito interessantes para falar da transversalidade e da internacionalização como elementos centrais, estratégicos, especialmente o International Learning, Global Learning, o aprendizado global que você mencionou. A internacionalização é uma oportunidade de aprendizado. Temos que tentar encontrar mecanismos para impulsionar esses mecanismos de aprendizado. É muito positivo saber que a Europa, a sua universidade, pensa nessas oportunidades a nível global, interregional, pelo menos, para estabelecer um programa um plano de aprendizado com uma dimensão interregional forte. No próximo bloco de conversa, vamos falar das ferramentas. Então, você, Eva, já falou sobre o COIL, a metodologia COIL. Vamos falar disso nos próximos minutos. Agora eu vou dar a palavra Nicolás Juste. Nicolás representa a África do Sul e eu peço para ela falar da África, o contexto. A África é muito grande, muito diversa e não tem apenas uma complexidade própria a nível continental, mas também suprarregional. Há regiões nas quais há 4, 5 línguas nativas. África do Sul, por exemplo, Afrikaans, inglês, isso é uma complexidade. O continente é muito complexo e às vezes é difícil compreendê-lo fora do continente. Então, eu peço ao Nicolás explicar a complexidade da África e por que a interregionalidade é central para a internacionalização e é uma oportunidade para a África, no interior da África, e quais são os desafios. Muito obrigado, Nico. Boa tarde, bom dia para meus amigos e amigas. Eu vejo muitos rostos conhecidos. É uma honra para mim estar aqui. Eu quero dizer que quando representamos um continente, eu sempre pensei que eu sou africano, meus meus antepassados chegaram no século XVII à África e eu sou a única pessoa aqui que pode pronunciar bem o apelido, o sobrenome da Eva. E eu quero falar sobre a pergunta que o Nico colocou. Eu vou começar salientando alguns dos desafios. Eu quero começar
com o pedido de unir com as complexidades do continente africano. É um continente muito grande. Às vezes, a África, a Europa, tem o tamanho da África como a China e parte da Ásia. É um continente muito grande, diverso. A sua história é muito diversa e às vezes os africanos do norte não pensam que são africanos, mas talvez tenham relações estreitas com o bloco de Médio Oriente, porque estão mais perto dessa região. Com a África subsaariana, o leste e o oeste da África, também temos o grupo de países que fala francês, é muito complexo. Então, é difícil falar de uma estratégia, uma política, porque há muitas diferenças. Então, temos que olhar para a África com esse ponto de vista. Temos um grupo especial sobre a África e os meus colegas sabem que eu penso que a África é um continente e se pensam nos problemas para uma parte particular da África, não podem pensar que esse contexto pode se aplicar à África toda. O único problema comum na África é a pandemia, que é um problema global. Então, eu quero apresentar alguns dos desafios que temos. Se vocês estudam a internacionalização, a teoria sobre o conceito, podem ver que no continente africano não há uma compreensão comum sobre o que precisa o ensino superior em termos da internacionalização. Porque as relações históricas coloniais que têm e tiveram os países, as regiões, com as potências coloniais de distintas origens, então temos os países francófonos, instituições que têm relações com a Europa, que são distintas às relações dos os países que falam inglês. Por isso, muitas vezes, se vocês estudam o conceito de internacionalização, não vão encontrar muitos escritórios nas universidades. Vão encontrar um escritório de vinculação que tem a ver com as práticas coloniais. Eu não estou julgando a situação, mas eu acho que ainda há uma prática diversa da internacionalização que está mudando. Saru, organização que eu represento, desenvolveu distintas conferências, uma delas sobre a internacionalização. E se olharmos para os papers que foram apresentados pelas universidades, é claro que as tendências modernas sobre a aplicação da internacionalização de maneira abrangente, muito foi escrito sobre esse tema e temos que olhá-lo levando em conta esse ponto de vista. Isso está sendo praticado no continente, especialmente na nossa
região, eu conheço as universidades do Sul, do Leste, e falamos de uma compreensão comum da internacionalização. Que a internacionalização não é apenas mobilidade, mas a nossa explicação, o que acontece na África, tem a ver com o fato de os estudantes viajarem fora da África para estudar. Às vezes eles voltam, outras vezes não. Se olharmos para a mobilidade, para o norte, as pessoas que saem da África, estudam fora do continente e ficam lá. Poucos países mudaram essa situação. Então, se pensamos na mobilidade, levando em conta o ponto de vista europeu ou dos Estados Unidos, é a curto prazo. Poucos estudantes africanos praticam a mobilidade a curto prazo, porque a maioria são alunos que fazem estudos de pós-grau e no último webinar eu falei que eu acho que o fato de os estudantes viajarem ao exterior faz parte da compreensão do conceito, contexto da situação africana. Outro problema que temos com a internacionalização é a capacidade de gerir a institucionalidade nesse sentido, porque não compreendemos que a maioria das universidades africanas tenham essa capacidade. Há alguns programas como a União Europeia, especialmente como o Leste da África. Espero que através desses programas seja possível melhorar as capacidades para aprimorar a internacionalização. Um grande problema é o seguinte: Sarua tem 160 universidades em 16 países. 52% são privadas. Algumas são mais pequenas, outras mais grandes. A maioria são privadas com fins lucrativos. Estudamos muito as instituições privadas com fins lucrativos e a internalização não é um tema de interesse quando dizem que a internacionalização não custa dinheiro, não é verdade. A maioria das universidades privadas sabem que muitos dos alunos tentam que os alunos, o corpo docente, não participem das atividades de internacionalização por causa do custo. Então, as estratégias institucionais existem, sim, mas se analisarmos as estratégias de internacionalização, muitas têm a ver com as estratégias nacionais. Portanto, são realistas? Eu acho que não. Fizemos uma avaliação das estratégias no sul da África e a sua efetividade e por causa dos problemas relacionados com a autonomia, tem que seguir as estratégias dos governos. E agora eu vou falar das estratégias dos governos e a influência na internacionalização, mas em alguns casos há resultados bem positivos. Os países do sul da África, os únicos 2 países que fazem parte da estratégia do governo basearam o desenvolvimento econômico na economia do conhecimento. Se a economia do conhecimento
é o motor, então as universidades têm que proporcionar as capacidades intelectuais para promover e aprimorar a economia. Isso não é possível sem uma conexão global. Os governos da Botsuana e Maurícia se fizeram isso. Se vocês olham para as suas estratégias, tem a ver com uma estratégia nacional, mas é uma estratégia relevante. Depois, na África do Sul, durante a Covid, em novembro do ano passado, foi promovida uma política para a internacionalização do ensino superior, baseada na filosofia da internacionalização integral e tem a ver com esses temas que eu mencionei. Por último, falando da África, a ideia de internacionalização como motor da colaboração regional ainda está numa etapa temprana. SARU é uma organização entre países, é uma rede que conecta. Na enquete foi possível ver que os países não consideram isso internacionalização. Como escutamos nos países, temos os países que falam inglês, Congo, Maurício, depois os que falam inglês. E em relação com as diferenças culturais e outras coisas, se atingimos uma colaboração interregional, isso vai aumentar a internacionalização. E se fazemos uma conexão com outras redes, como a UBRAL, é uma receita para atingir uma internacionalização integral de maneira estratégica. Esses são os temas principais. Obrigado, Nicolás, pela sua participação. A palavra internacionalização abrangente ou transversal, o Vidia falou da transversalidade das ações de internacionalização como elemento comum nas distintas regiões. A África é um continente com muitos desafios, não são muito diferentes dos desafios que existem na Índia ou na complexa realidade da América Latina e o Caribe. Antes de continuar com a realidade da América Latina, como eu sei que a Vidia tem que sair da reunião, é muito tarde em Pune, onde ela mora. Quando fazemos os webinars, é muito difícil, porque é muito cedo no México, na Colômbia, muito tarde na Índia. Então, antes de dar a palavra para o Márcio, eu vou pedir para a Vidia se ela tem mais um comentário sobre a Índia ou quer comentar o que foi mencionado. Você pode falar agora, Vidia. So Nicholas, I would just say that I fully agree with what Nico and Eu Eva. quero dizer que eu concordo com o que Nico e Eva falaram sobre a internacionalização desde sua perspectiva. Eu gostaria de fazer uma sugestão para meus amigos acadêmicos. Precisamos de mais diálogo no mapa que vocês mostraram, a pesquisa feita há 10 anos. Temos que ter
mais setas entre o norte e o sul, e temos que fazer esse esforço em conjunto. Eu acho que FAUBAI, o BRAU e a Sarua tem que trabalhar nisso. Na Índia, estamos trabalhando nesse sentido, trabalhando para a internacionalização, mas quando a rede seja implementada na Índia, vai ser muito mais fácil conectar os pontos entre o sul e o norte. E tentamos estabelecer contato com redes da Ásia-Pacífico. Eu participei de outro webinar sobre a conferência sobre educação que temos. Falamos de um ensino superior inclusivo. Nesse webinar, tivemos o representante da rede de universidades da Ásia-Pacífico. Então, essas redes existem na Ásia. Tentamos nos conectar com elas e através do capítulo da Obral, gostaríamos de conectar o leste com o sul e o norte. Através das redes, é possível permitir as pessoas se unirem e temos que colaborar para desenvolver essas parcerias, estabelecer boas práticas nas universidades, compartilhá-las. Um exemplo do que temos aprendido nas últimas reuniões, como a Obral Global, tivemos uma reunião com FAUBAI e também com a África, e há muitas características que podemos identificar como boas práticas nas universidades no Brasil, boas práticas que podem ser aplicadas nas universidades da Índia. Também podemos ter recursos compartilhados entre as universidades na Índia. Não prestamos atenção a esses temas. As universidades, os estados funcionam de outra maneira. Temos um governo central, mas cada estado tem a sua estrutura. A Índia é um país muito grande, cada estado é como um país europeu e não temos essa colaboração interregional dentro da Índia. Temos colaboração, mas não temos muito diálogo. E essa parte interregional tem que ser desenvolvida dentro do país, dentro da região. Isso vai aprimorar a mobilidade dos estudantes entre os distintos estados da Índia. Precisamos de muita inovação acadêmica para que isso aconteça. Quando falava Eva sobre a internacionalização, essa internalização dos currículos tem que acontecer. Se não há um campo equilibrado acadêmico, não podemos ter essa experiência. São questões de política que temos que analisar e eu espero que o capítulo da Índia, do Obral Global, possa contribuir a aprimorar essa questão e eu também quero melhorar a visibilidade do meu país. Muito obrigada, Bídia, por sua participação. Isso é o que a René Sigma falou, a tradução espanhola correta. Internacionalização integral, quer dizer, uma ferramenta que todos possamos promover para gerar, por um lado, um aprendizado mais flexível e mais internacionalizado, e por outro, conexões institucionais sul-norte que possam, junto com o que comentava Nicolás, que possam melhorar as condições das políticas. Obrigada, Vidia. Eu vou passar a palavra, então, agora a Márcio Barbosa, que muito gentilmente está aqui conosco. Márcio, já falamos, ele é o presidente da FAUBAI. Mais uma vez, eu quero parabenizar você. Brasil, o Brasil na América Latina foi uma luz na internacionalização. A FAUBAI é uma organização de internacionalização a mais antiga e talvez a que mais visibilidade internacional teve e tem ainda, mas não é a única na América Latina.
O Brasil é, na América Latina, uma realidade complexa para as pessoas da América Latina. É um país muito grande que fala português e não fala espanhol, embora às vezes falamos em portunhol, mas tem tido sempre uma estratégia própria de internacionalização. Em linha com a internacionalização integral, eu gostaria de ouvir na intervenção as realidades complexas da articulação da estratégia de internacionalização nas instituições brasileiras, primeiro, mas também que nos diga como essa nova rede, que eu acredito que é muito saudável, de amigos, organizações amigas de FAUBAI que existe na América Latina, para mencionar a primeira que está no capítulo da América do Sul da UBRER, que é o RCI Colômbia, o FIESA, ou a rede da Chile, FIESA na Argentina, e LAC. E a FAUBAI tem uma responsabilidade particular por ser a mãe. Então, isso aplica também a estratégias regionais comuns, que é algo que a Lídia mencionou, não acontece em outras partes, mas pode ser uma boa prática para compartilhar. É um prazer estar aqui. Vou falar em português com vocês para mostrar um pouco essa língua diferente da América Latina. No caso brasileiro, o nosso processo de internacionalização das universidades se originou de iniciativas isoladas, né, ainda no início do século XX, pois algumas universidades já estabeleceram com outras universidades ou com governos estrangeiros, desde as suas fundações, relações internacionais. Mas em termos de empreendimento de cunho nacional, talvez o primeiro programa que nós tivemos no Brasil, que temos ainda, felizmente, é o Programa de Estudantes de Convênio para Graduação, que é mais conhecido como PEC-G. O PEC-G foi criado há mais de 50 anos, e eu o menciono aqui porque ele já se inseria completamente nesse objetivo declarado para a Agenda 2030 da ONU, que é não deixar ninguém para trás. Esse programa destina-se a países em desenvolvimento, especialmente países latino-americanos, caribenhos e africanos, que são parceiros do Brasil nessa iniciativa. E eles enviam centenas de estudantes a cada ano para realizar os estudos completos de graduação em diferentes cursos nas nossas universidades. Para muitas das nossas universidades, essa foi a primeira experiência de internacionalização, e já de internacionalização em casa, né? Na medida em que a presença desses estudantes estrangeiros nos permite uma reflexão constante sobre as relações com outros povos mediadas pelo conhecimento. A FAUBAI é bastante mais jovem do que esse programa. Ela foi fundada em 1988, primeiro como um fórum de assessores de assuntos internacionais das universidades, e mais tarde ela se transformou numa Associação de Educação Internacional. E ela é, de fato, a mais antiga organização latino-americana voltada para a internacionalização da educação superior, e os seus mais de 200 associados fazem com que seja também a maior rede nessa área na América Latina, com a peculiaridade de reunir instituições de ensino superior de todos os tipos e naturezas da educação brasileira: universidades, centros universitários, faculdades, instituições públicas, federais, estaduais e municipais, instituições privadas, comunitárias e particulares. E esse espaço diverso e inclusivo nos permite propor debates e ações mais abrangentes, bem como uma terceira via diante de posições muitas vezes antagônicas, visando sempre atuar e contribuir para uma maior internacionalização da educação superior brasileira. Em seus mais de 30 anos, a FAUBAI tem colaborado diretamente na capacitação do pessoal envolvido na internacionalização em suas instituições associadas. E tem também, o que é a sua principal função, atuado em prol da divulgação da educação brasileira no exterior, por meio de parcerias, da realização de eventos no Brasil, com destaque para nossas conferências anuais, realizadas sempre no mês de abril, e no exterior,
e da organização da participação das instituições brasileiras em eventos de educação internacional no país e no exterior, potencializando as oportunidades de cooperação internacional para as instituições de educação superior brasileira, associadas à FAUBAI. E, nesse sentido, nós não tardamos em participar de iniciativas que promovam a integração dos atores da internacionalização em todo o mundo. A experiência mais antiga que integramos nesse escopo, há quase 20 anos, é a NIEA, a Network of International Education Associations, que reúne 15 importantes associações de educação internacional do mundo e que lançou em 2020 uma declaração dirigida a governos nacionais e instituições de ensino superior, que reafirma a importância da internacionalização na educação superior para um futuro mais sustentável e melhor para todos, reconhecendo a colaboração internacional como essencial para que se encontrem soluções aos problemas globais, especialmente no atual e complexo contexto da Covid-19. Eu convido todos e todas a conhecer e divulgar essa importante declaração que se encontra disponível no site da FAUBAI em português, espanhol e inglês. E dentro desse difícil contexto, logo no início da pandemia, em maio de 2020, 6 redes e associações de internacionalização da educação superior de 6 países latino-americanos propuseram a criação de uma iniciativa latino-americana para a internacionalização da educação, que tem a sigla INILAT. E ela foi oficialmente apresentada em agosto de 2020, durante a LACHEC, Conferência Latino-Americana e do Caribe para a Internacionalização da Educação Superior, organizada pela RCI, a Rede Colombiana de Internacionalização. Essa iniciativa é integrada pela FAUBAI, mas também pela Learn Chile, pela RCI, pela AMPEI, Associação Mexicana para a Educação Internacional, a FIESA, Rede C1 e RCIM, a Feira Internacional de Educação Superior Argentina, e a Rede de Responsáveis de Cooperação Internacional das Universidades Nacionais da Argentina, e ainda a Rede Peru, Rede Peruana de Internacionalização da Educação Superior Universitária. A ENILAT pretende contribuir para consolidar a cooperação em educação internacional na América Latina. Esse esforço para fortalecer a colaboração entre as instituições de educação superior na América Latina tem sido permanente. Os desafios impostos pela crise sanitária global têm motivado a ação e a cooperação entre diferentes países da região. A ENILAT, por meio das 6 redes e associações que a integram, reúne um conjunto de quase 600 instituições de ensino superior da América Latina. A América Latina possui grandes riquezas culturais, geográficas e naturais, com um desenvolvimento científico que merece destaque mundial. As instituições de ensino superior da região têm seguramente muito a oferecer ao mundo. Essa iniciativa busca potencializar de forma permanente a internacionalização da educação superior dos 6 países que a compõem e está aberta para articulação e sinergias com outras iniciativas e redes na América Latina e em outras regiões do mundo, respondendo ao que sugeria a Vidia com relação às nossas relações com a Ásia. Né? O desenvolvimento da ENILAT, essa iniciativa permanente de cooperação, tem o objetivo de estreitar os vínculos entre as instituições de ensino superior da região. Então, em termos práticos, a gente já tem alguns projetos, né? A ENILAT busca passar da reflexão para as propostas concretas de ação, e cada um dos 6 países membros da ENILAT lidera um projeto de trabalho. No caso brasileiro, nós estamos trabalhando para a implementação da aprendizagem colaborativa internacional online, o COIL, né, para a região da América Latina. Nós vamos retomar a nossa experiência com o Brave, já iniciada pela FAUBAI há 4 anos, e pretendemos incrementá-la e ampliá-la no contexto latino-americano e, evidentemente, através disso, ampliar também o contato com as outras instituições de todo o mundo. O Chile já lançou na semana passada, nesta quarta-feira, aliás, um programa de intercâmbio regional em mobilidade virtual, também no contexto da ENILAT. O Peru prepara uma geração de iniciativas para a internacionalização da pesquisa,
A Argentina está trabalhando com a busca de fontes de financiamento e geração de alianças internacionais que fortaleçam as redes latino-americanas. A Colômbia trabalha na construção de uma agenda comum e encontros para gestão e intercâmbio de boas práticas e posicionamento da América Latina no setor da educação internacional. E o México, por fim, trabalha na identificação de políticas públicas para a internacionalização dos sistemas de educação superior da América Latina. Dessa forma, a Inilat traz já um primeiro resultado como rede de redes, que é o da economia de esforços, né? E, ao mesmo tempo que economizamos esforços, nós nos beneficiamos do trabalho dos colegas de outros países e, com isso, estreitamos a nossa relação com eles, fortalecendo a internacionalização, primeiro, num plano regional, e, unidos regionalmente, nos fortalecemos também para a cooperação com o mundo. A Inilat promove encontros e seminários online abertos à comunidade internacional e voltados para a importância da internacionalização e da colaboração na região no contexto atual, visando fomentar políticas de internacionalização que possam beneficiar um maior número de estudantes, professores e pesquisadores. Esses encontros e seminários são espaços para compartilhar boas práticas e experiências globais da comunidade acadêmica. E, frente aos desafios impostos pela situação de emergência global, fortalecer a cooperação internacional é mais do que nunca importante. A Inilat aponta nessa direção, buscando contribuir para o posicionamento da América Latina como um espaço de qualidade de educação superior, né? Então, nessa rede, não só nessa rede como nas outras das quais participamos, inclusive a Ubreal, a FAUBAI está sempre pronta com as suas mais de 200 associadas, a instituições associadas, a participar desse fortalecimento da internacionalização do ensino superior, porque essa talvez seja, para muitos, uma boa parte da população global, a única forma de ascensão social. Então, isso nos interessa bastante. Muito obrigado. Muchas gracias a vos, Márcio. Muito obrigado, você, Márcio, pela apresentação da FAUBAI e dos esforços regionais e interregionais que estão sendo feitos. Vou pedir ao Nicolás Juste e à Eva para eles ligarem sua câmera para a segunda sessão do webinar. Parece que temos dois elementos. Um que é mais estratégico, que tem a ver com a implementação de estratégias internacionais, de internacionalização, com a relação que todos os painelistas marcaram entre os eixos de internacionalização ou de saúde democrática. Eva se referia à emergência dos novos populismos na Europa, é um nível geral, mas todos também manifestavam, de alguma forma, a necessidade de que, graças a... ou não, a pandemia, não sabemos, mas a oportunidade de concretizar através de ações que somente têm encarnação institucional essas oportunidades. Então, no fundo, a implementação da internacionalização a nível internacional tem um impacto no nível regional. Então, a pergunta, obrigada, tem a ver com o que vocês já foram contando, Eva já falou nisso, sobre algumas experiências ou alguns exemplos concretos sobre ações concretas nas instituições que podem fazer o que estão fazendo para falar nessa perspectiva de oportunidade para flexibilizar ou internacionalizar o aprendizado com parceiros que não sejam tradicionais. É muito fácil para a Holanda cooperar com a Alemanha ou com a França, mas não é tanto para o Peru
cooperar com a Holanda ou para a Bolívia, cooperar com a África do Sul, e assim temos oportunidades. O Braga Global, somente para dar contexto, porque ontem, há 5 dias, o dia 4 e dia 9, o dia 4 de junho, em conjunto com a Universidade Veracruzana do México e a Associação Mexicana de Universidades, organizamos uma série de workshops sobre COEL para universidades da América do Sul. Um dos desafios que pareciam ter as universidades da América do Sul era a necessidade de construir capacidades, não somente estratégias que ajudem a implementar estratégias de aprendizado mediado digitalmente, como você falava, Sebas, a geração de assessora de COEL, que isso antes não existia, mas porque faltam capacidades profissionais e construção de ethos institucionais sobre a necessidade de internacionalizar programas, não é somente incluir bibliografia na outra língua, é muito mais do que isso. Não é também somente que um colega deu uma aula frente à tela na Holanda. Então, a pergunta é a seguinte, concretamente, os exemplos. Queremos saber os exemplos que permitam com que as instituições de educação superior gerem espaços de internacionalização do aprendizado com parceiros que tradicionalmente não estão tão perto e que podem trazer um valor adicionado à Holanda ou a qualquer outro membro. Eva, você tem 5 minutos. Obrigado. Okay. So you had a tremendous. Então, era uma pergunta muito comprida. Desculpa, eu estou escutando minha tradutora, então vou tentar responder, mas posso somente responder parte da pergunta. Eu concordo que estamos nos movendo a uma internacionalização mais inclusiva e o passo seguinte tem a ver com o desenvolvimento profissional. Então, falando na experiência pessoal, porque sou facilitadora de desenvolvimento profissional dentro da minha universidade, trabalho com Chile, por exemplo, quando começaram a fazer o COEL, da internacionalização do currículo. Então, o que é muito interessante é quando falamos do desenvolvimento profissional, vemos ou tentamos profissionalizar a academia para pessoas que estão diretamente relacionadas com a currícula, porque se podem transformar não somente internacionais, mas uma pessoa da academia, vocês podem imaginar a quantidade de estudantes que pode alcançar, que pode atingir, porque começam a olhar seu currículo de forma diferente. Então, para nós, na Amsterdã, na Europa, é um veículo que é muito forte, que tem um efeito transformador muito forte. E um exemplo que tem a ver com a currícula e os alunos. E outro exemplo, na Holanda, foi muito recente, o ministro de Educação, que sempre promoveu a mobilidade como internacionalização, ou como motor da internacionalização, começou as universidades podem solicitar um financiamento, um subsídio para aprender como desenvolver um projeto COEL virtual, e tem que primeiro escrever uma proposta baseada nos resultados. Então, não somente no parceiro, mas no resultado, baseado nos alunos e na currícula. E o dinheiro é para acadêmicos e para
desenhador de currículo. Então, não somente estamos oferecendo desenvolvimento profissional para os acadêmicos, mas para o staff de apoio para as universidades dentro da Holanda, que possam construir suas práticas de internacionalização. Então, vemos uma mudança que envolve outras partes interessadas. Fizemos a mesma coisa com Chile, quando trabalhei com Stephanie Doscher. O que fizemos foi treinar acadêmicos, mas tínhamos desenhadores de currículo, outras pessoas que estavam conosco fazendo um segmento e fizemos treinamento com eles. Então, quando nossa sessão estava finalizada, eles conseguiam continuar o trabalho. Assim é como construímos a capacidade. Então, são iniciativas muito interessantes e estamos fazendo isso com nossas redes dentro da Universidade de Amsterdã, por exemplo. Temos uma parceria com 8 universidades europeias. Isso foi baseada na pesquisa, muitas pessoas envolvidas, os decanos também. E estávamos desenvolvendo projetos de diversidade no contexto europeu. Então, ajudávamos os cidadãos a ter um diálogo intercultural e o que significa ser europeu e o que significa para mim no meu papel profissional. Eu acredito que uma mudança interessante é muito desafiadora também, porque agora temos que continuar avançando, porque temos uma grande necessidade de pessoas e não há pessoas que estão confortáveis para levantar a mão e dizer se eu posso, mas eu espero que muita gente esteja on board. Obrigada. Obrigado, Eva. A pergunta tem múltiplas dimensões. Importante saber que vocês têm trabalhado na América Latina. Agora vou perguntar para o Nico sobre a África, os desafios da internacionalização do currículo. Esse conceito de internacionalização do currículo é difícil e requer uma participação institucional particular, mas é um conceito, uma prática que oferece uma oportunidade para aprimorar alguns dos problemas que você mencionou, Nicolás, sobre a realidade da África do Sul, da África, e que é uma janela de oportunidade para trabalhar com uma internacionalização. Você pode falar sobre o contexto da África? Tem 4 minutos. Muito obrigado. Eu vou começar com um exemplo. Eu vou explicar depois os desafios e as oportunidades. Há 3, 4 anos, recebemos um subsídio do Reino Unido para desenvolver um mestrado sobre mudança climática na nossa rede, um mestrado desenvolvido por várias universidades do sul da África, e a cada universidade podia tomar o programa e oferecê-lo em seu espaço. Então, tinha seus próprios processos de acreditação, mas era um desenvolvimento, um projeto conjunto. A segunda etapa do projeto vai começar daqui a 2 semanas. Vocês estão convidados. Vamos fazer um webinar sobre o projeto de mudança climática. E a ideia é desenvolver programas curtos na nossa região para oferecê-los no treinamento de pessoas que trabalham com a mudança climática. É um bom exemplo de
professores de toda a região que trabalham juntos. Eu não trabalhei no projeto inicial, mas vou trabalhar num segundo projeto. Eu gostaria de convidar vocês e eu dizia que o principal problema do projeto é que colaboramos na região, mas não trazemos especialistas de fora da região para o projeto. Eu gostaria pedir aos meus colegas do Brasil, da América do Sul, europeus, vocês são especialistas nos Estados Unidos, na Europa, nas mudanças climáticas, mas como o Nico falou, não há uma boa vinculação sul-sul. Então, Márcio, qualquer outra pessoa da América Latina, se vocês quiserem fazer parte do debate sobre as mudanças climáticas na nossa região, vocês são bem-vindos, podem participar. E se acessam o site da SARUA, podem encontrar toda a informação. Em 2017, os países firmaram o protocolo de educação para os 16 países e falava do reconhecimento dos cursos, a certificação de qualidade, outros temas. Fizemos certo progresso, o protocolo vai ser publicado daqui a pouco. Ainda tem alguns problemas, mas é uma boa base para a colaboração intra-regional para atingir uma colaboração na região. E eu sei que outras regiões têm documentos similares e provavelmente poderiam dialogar. Nicolás, você conhece o projeto RAQUA? Tentamos atingir uma política de garantia de qualidade no continente. Eu acho que há uma fundação na África e, por último, falamos de práticas. Eu sou pesquisador associado da Universidade de Free State, que é coordenador africano de Curu, e eu acho que participamos alguma sexta-feira do mesmo café digital, mas estamos progredindo um novo entorno de aprendizado e ensino, mas não temos uma base teórica sólida. Se procuramos um ensino, um aprendizado digital, temos que desafiar os especialistas para que comecem a desenvolver currículos. Falamos das competências interculturais, como é possível desenvolvê-las com mobilidade estratégica? Porque temos práticas quando as pessoas se trasladam fisicamente. John Mestinaise, o meu mentor, sempre falava da filosofia e agora temos que pensar na implementação prática de novas modalidades. Eu acho que já estamos nessa parte prática, damos os serviços sem pensar na parte teórica. Então, a colaboração sul-sul-norte para desenvolver novas teorias em relação com o aprendizado e a mobilidade tem que levar em conta esse espaço
para que o Sul não esteja por trás do Norte, para que a teoria e a prática que desenvolvemos seja implementada de maneira conjunta para ser coproprietários do conhecimento gerado. Então, mais uma coisa, em relação com a parte prática, uma das coisas que eu gostaria de fazer é convidá-los para esse projeto financiado, porque os europeus já não vão financiar os projetos, esse é o último, mas eu gostaria de pensar na teoria, nesse contexto da mobilidade digital em relação com as mudanças climáticas. Obrigado, Nicolás. Antes de dar a palavra para o Márcio, há uma pergunta para Nicolás Juste sobre o site e o nome do projeto que mencionou uma pergunta da Argentina. Você pode responder no ícone de perguntas e respostas para a colega Miriam Carvalho sobre o site. Eu vou colocar na seção de perguntas e respostas. Eva diz que seu gato diz que daqui a 9 minutos ela tem que sair da reunião. Então, muito obrigado, Eva, pela sua participação, os comentários. Eu vou pedir para o Márcio, então, você tem menos de 9 minutos. Nicolás falava da possibilidade de construir um conhecimento coletivo a partir do Sul relacionado com o Norte. O elemento principal é conhecer as pessoas que participam, o conteúdo, o continente não podem estar separados. Não há continente sem conteúdo, não há conteúdo sem continente. Mas para que o continente, para que esse conhecimento aconteça, temos que trabalhar. No caso da FAUBAI, eu sei, muitas pessoas sabem que o programa BRAVE da FAUBAI tenta gerar capacidades para compartilhar experiências, conhecimentos virtuais. É um programa do Brasil. Eva falou do programa do Chile. Eva também participou do programa da FAUBAI. Então, há muitos elementos que acontecem e esse tipo de atividades podem consolidá-los para pensar como internacionalizar o aprendizado, gerar conteúdo, por exemplo, para ter mobilização dos programas, mobilização transversal dos programas. Então, Márcio, você pode falar em poucos minutos o que a FAUBAI está fazendo, qual é a realidade na América do Sul? Muito obrigada. Bom, nós já tivemos uma primeira experiência de tentativa de colaboração Sul-Sul quando o Brasil esteve envolvido com os BRICS, né? Que era o grupo de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Fizemos algumas reuniões nesse sentido, buscando alguma concertação em termos de educação superior, envolvendo algumas universidades desses países, mas, obviamente, o rumo que tomou a economia mundial fez com que os BRICS saíssem um pouco do cenário e também, politicamente, esses países se afastaram bastante. Então, essas experiências ficaram bastante adormecidas, embora já tivessem alguma coisa encaminhada. Além disso, a internacionalização do currículo é uma grande dificuldade. Falo em termos brasileiros, mas eu creio que para a América Latina também, porque ela esbarra em dois grandes obstáculos. O primeiro é a falta do domínio de línguas estrangeiras na maior parte das instituições, e o segundo são programas muitas vezes fechados e pouco flexíveis.
Esse segundo problema já vem sendo tratado pelas universidades. Há muitas universidades preocupadas, depois de várias experiências de internacionalização, preocupadas com a flexibilização do currículo e do ensino. No caso brasileiro, às vezes nós tínhamos currículos muito fechados que não permitiam a mobilidade dos estudantes estrangeiros e brasileiros, né? Essa mobilidade entre instituições. Era muito difícil organizar os créditos que os alunos obtinham no exterior de acordo com a estrutura rígida que tinham os nossos currículos. Esse problema já é bem menor hoje, né? E ele já é um passo importante rumo à internacionalização. Mas a internacionalização ela pressupõe uma discussão maior entre os envolvidos e uma abertura maior também das instituições para esse caminho, porque muitas vezes se acredita que internacionalizando nós estamos perdendo as nossas características regionais, o que não é verdade, porque a internacionalização do currículo ela nos traz mais soluções, ela não nos leva a nada, ela só nos acrescenta, né? E eu acho que, respondendo à sua pergunta sobre o Sul-Sul, a cooperação Sul-Sul é o que nos falta nesse momento, né? Nós já temos uma experiência muito grande na cooperação Sul-Norte, em todos os países latino-americanos. Esse quase que foi o único sentido da nossa cooperação durante muitos anos, mas hoje a cooperação Sul-Sul é mais do que necessária, porque a gente precisa conhecer melhor as culturas que estão vivendo problemas semelhantes aos nossos, precisamos conhecer as soluções que uns e outros encontram para esses problemas e precisamos nos aproximar para transformar, ajudar nossas instituições a transformarem a vida nesses países. Eu acho que países que vivem realidades semelhantes, como nós vivemos no Sul, têm a possibilidade de se compreender melhor e de buscar melhores soluções, soluções que não sejam invasivas, que não sejam artificiais, que não sejam meras pesquisas sendo aplicadas em outros contextos, mas soluções que estejam relacionadas mesmo à nossa vida e aos nossos problemas cotidianos. Espero que eu tenha contribuído com o seu tempo. Muchas gracias, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Eu tenho para ativar, eu escuto português, depois o espanhol, tenho que mudar um botão, então tenho uma demora. Nosotros tres, porque Eva se tuvo que retirar. Eva, Vidia saíram da reunião, então, para fechar o webinar, eu gostaria de relembrar aos participantes, se vocês querem fazer uma pergunta, podem colocá-la na seção de perguntas e respostas, podemos compartilhá-las com os painelistas. Eu acho que todas as perguntas que foram feitas no QA foram respondidas a comentários sobre as opções da enquete inicial. Eu peço desculpas porque era apenas para quebrar o gelo, para ter um quadro inicial. Em linha com o que o Márcio mencionou, a Ubreal Global, os membros, a Ubreal está organizando capítulo da América do Sul, do Caribe, da África, da Índia, e há uma chapter board para a tomada de decisões e numa reunião decidimos trabalhar em temas prioritários selecionados pelas universidades, associações de universidades que representam FIC na Índia, SESUCA, SCU na UGM, e vamos trabalhar em 3 linhas relacionadas com o que o Márcio mencionou. A primeira, liderada pela SCUN, a UGM, é ciência aberta, relevância regional. A segunda linha, liderada pela Universidade de Cork, na Irlanda, tem a ver com sustentabilidade e educação.
A terceira é apresentar uma série de conversas sul-sul, sul-norte, sobre internacionalização do aprendizado. É uma série co-organizada entre a Índia e o Brasil para reativar o espírito BRIC, pode ser chamado assim. O objetivo disso, em linha com o que o Nicolás Schuster falou, é promocionar a implementação de políticas institucionais para repensar a internacionalização do aprendizado, a flexibilidade do currículo, a modernização dos programas de estudo. Uma das ferramentas para facilitar a internacionalização, como uma perspectiva sul-sul interregional. Eu acho que uma boa oportunidade, a África, a América do Sul, compartilham muitos desafios e uma grande oportunidade de colaboração para superar essas barreiras que tem a ver com o conhecimento de línguas estrangeiras e podemos quebrar um pouco com essas barreiras. Todos podemos ter uma relação mais global, todos temos os contatos, mas temos que levar em conta o contexto ou apenas olhar para as realidades contextuais e esquecer de outras coisas. Então, uma linha intermédia. Eu agradeço o apoio da FAUBAI, da Universidade Simbaiose, Serua, para fomentar tudo isso. Eu acho que podemos concluir aqui. Eu não sei se Nico ou Márcio gostariam de dizer mais alguma coisa para fechar. Ou podemos fechar o webinar. Vocês gostariam de dizer mais uma coisa? E dizer que foi um prazer representar a FAUBAI nesse debate e um prazer muito grande conhecer Nicolás e Eva e Vídia também. E conhecer também você, claro. Então, a FAUBAI está pronta para esse diálogo com a Índia, no contexto da Obreal. Vamos fazer, vamos participar, sim, é muito importante essa relação Sul-Sul para nós, e estamos dispostos a colaborar com todas as nossas instituições associadas. Muito obrigado. Gracias, Márcio. Sé que Nico... Obrigado, Márcio. Eu sei que Nico está respondendo algumas perguntas sobre internalização. Thank you, Nico, for inviting me. Obrigado, Nicolás, pelo convite. É um prazer fazer parte do grupo. Nunca temos suficiente tempo, então eu gostaria de dizer que precisamos de 5 webinars para falar sobre colonialismo e internacionalização, mas se vocês têm perguntas sobre o tema, podem enviar correios eletrônicos para mim, vou tentar respondê-los. É sempre um prazer participar e eu espero que seja possível desenvolver um vínculo mais forte para pensar na internacionalização e o futuro desse conceito. Eu sempre digo que temos uma era antes e depois da Covid. Agora temos que pensar como fazemos as coisas após a Covid. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio, Nicolás, todos os que participaram do convite, do evento, e muito obrigado a todas as instituições
a UGM, o secretário executivo Álvaro Maglia, a SCUN, Associação Colombiana de Universidades, Oscar Domingues, o diretor executivo, que tem apoiado institucionalmente todo o trabalho que o capítulo da América do Sul da Obral tem feito para mencionar mais uma vez a pesquisa sobre tendências feito pela LINE na Argentina, vai ser publicada daqui a pouco no site da Obral, e como a FAUBA, a Sarua e outros membros da Obral Global, vamos convidar vocês a participar da construção de novos pontos sul-sul-norte.